Você falou de você lá quando você fez a transição de carreira, que você já ganhava R$ 50.000. Mas a Tati lá no comecinho começou ganhando R$ 500, era isso? R$ 500, é. É bom que a Kelly já sabe as histórias todas, Porque quando mas fala: "Ah, não, mas ela já ganhava 50.000", parece que gente. a vida foi fácil, Aham. foi sempre assim, né, começou desse jeito, mas R$ 500 como vendedora? Você já era sim. vendedora? Nessa época foi engraçado porque, assim, eu já tinha desde os 7 anos, eu atuo mesmo, assim, mas, quando era 7 anos era vendendo negócio de costura da minha avó, né, eu saía Uhum. vendendo mostrinhas de perfume usadas da Avon, que minha avó me dava pra brincar, porque eu não tinha mesada, né, então eu precisava fazer minha mesada, porque meus coleguinhas tinham, não tinha dinheiro para comprar um lanche na cantina. Aham. Então, assim, quando eu vislumbrava alguma oportunidade, eu já ia ali empreendendo desde muito nova, né. E aí depois trabalhei no marketing multinível também, fui sacoleira, trabalhei com vendas, consignado de semijoias, sabe. E aí dentro dessa experiência eu tinha muita bagagem, mas ainda não tinha uma experiência na empresa mesmo. Aí trabalhei como recepcionista e então eu fui para faculdade, né, e nessa faculdade que é o IPOG, lá eu trabalhei comecei como vendedora, vendendo curso de pós-graduação. Nessa época que eu comecei lá, minha mãe estava desempregada e a gente estava com uma dívida de mais de R$ 50.000. Nossa. E a gente não tinha noção de como ia pagar essa dívida, porque lá em casa só eu e ela. Uhum. E aí ela desempregada, em depressão. Eu, sem trabalho e quando eu consegui um trabalho era R$ 500 por mês, mal dava para pagar as contas do dia a dia, né. E a dívida que ela tinha, juros compostos, então todo mês Hum. aumentava, bola de neve aquela Nossa. dívida. Então assim, a gente não tinha noção de como pagar. Só que aí lá eu comecei, R$ 500 por mês como vendedora, né, fui trabalhando muito e ali eu precisei ter inteligência emocional, porque assim, estava um caos em casa, eu chegava em casa, minha mãe com o rosto desse tamanho de tanto chorar, Hum. sabe, sem forças para ir procurar emprego, ela estava ali no fundo do poço total, e eu chegava em casa vendo aquela situação, não sabia como ajudar, mas também tinha que trabalhar para poder ganhar pelo menos os R$ 500 por mês, então eu tive que trabalhar muito a minha inteligência emocional naquele momento, sabe. E eu entendi o seguinte, que não é eu vou esperar a fase difícil passar para então ter resultado. Eu preciso ter resultado, porque Pra esse meu resultado vai fazer a fase difícil passar. Então eu entendi que dependia de mim, eu tinha que assumir as rédeas daquela situação, sabe, eu não Uhum. podia mais ficar passiva, eu tinha que ser proativa naquele momento. E ali eu dei o sangue, eu trabalhava 15 horas por dia, de segunda a segunda-feira, sabe, eu trabalhava mais que todo mundo na área de vendas lá, e nem era a melhor vendedora, porque eu não tinha ainda um talento e a técnica toda Uhum. para isso, mas aí eu fui treinando. Aí eu comecei, cada ligação que eu fazia, eu me dava um auto-feedback, sabe, cada coisa que eu fazia, cada curso, eu anotava tudo. Eu estava com tanta sede, assim, com tanta fome de vencer, sabe. E é ali que fui crescendo bem gradativo. Então, assim, primeiro eu, depois de muito tempo patinando, eu consegui ficar em primeiro lugar no ranking das vendas. Uau! Aí depois que eu fiquei em primeiro lugar, aí eu fui promovida supervisora, depois fui promovida a gerente, depois gerente nacional, E depois ainda diretora. ainda lidava com a timidez nessa época? Ainda lidar até hoje eu tenho um pouquinho, sabe, mas eu sei Hã. controlar, sei lidar com ela. Eu falo assim, por exemplo, quando eu vou para palestrar, eu já vou preparada emocionalmente para isso, né, e Claro. também faço mesmo a palestra, então eu tenho domínio. Mas assim, se eu tô no local despretensiosa, tô sentada assim assistindo um curso, e aí alguém vira para mim, já aconteceu 2 vezes, eu quase morri, né, eu esqueci que eu cresci nas redes sociais, né. Sim. Então, assim, antes eu fazia curso e ninguém era anônima lá, ninguém sabia. E eu sempre fui a pessoa muito quietinha, reservada, entrava muda, saía calada, sempre fui essa pessoa. Então, hoje, quando eu vou como aluna, ainda sento muito na cadeira de aluna, porque eu acho Aham. que tem ninguém tão bom que não possa aprender. E por mais que eu tenha estudado muito, tem muitas coisas que eu ainda não sei, eu sento lá para aprender. E eu fico caladinha, sabe? Eu não sou aquela pessoa que toda hora quer participar, quer falar, quer se mostrar lá. Não, eu sou a pessoa que fico lá na minha, anotando tudo, prestando Prestando muita atenção, atenção, que eu sei que muita você é atenção, assim. Caxias, total. E aí, uma vez eu estava numa imersão lá caladinha e tal, até do João Kepler. E aí o João Kepler falou assim: "Inclusive a Tati DeAngela tá aqui, né". Só dele falar isso, meu coração já pá, 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 pá. Eu sorri, mantive a pose, né. Ele falou: "Inclusive, Tati, vem aqui na frente contar para o pessoal o que que você faz". Na hora, aí o coração sai pela boca, eu tô aqui pra assistir, eu tô aqui pra falar. Aí eu levantei, fui andando até lá e assim, a respiração, né.
Aí eu falei, 5 a 10 minutos, claro que o tanto que eu estudei, eu tenho repertório. Né? Claro. Então, tanto que eu estudei, e tanto que eu falo em público, que é prática. Com a prática, né, você tem desenvoltura, vai sair alguma coisa e você vai disfarçar. Então, talvez muita gente não tenha percebido, né? Mas na hora, cara, se pegasse na minha mão, tava gelada, mas tava gelada, assim. Coração tava pá, 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 sabe? Desesperador, E assim. você ensina isso, inclusive, né, para esses Ensino. momentos, porque por Como você falar de passar improviso. isso, mesmo o improviso precisa, né, porque se Precisa de você tem essa preparo. bagagem também, por isso é importante treinar e treinar e treinar, porque vai te ajudar Exatamente. nesses momentos também, né. E é uma coisa que eu defendo muito, né? Eu falo assim, o improviso por si só, ele nunca vai te levar à Uhum. excelência. Você tem que ter preparação. E eu fui fazer um curso de improviso, né? E na hora que eu fiz com o pessoal de stand-up, os barbichas e tal, Aham. eu percebi que até quem trabalha só com improviso é treinado. Treino. Então, na verdade, o improviso não existe. O improviso, Uhum. você precisa de repertório para improvisar. Tudo é treinado no final das contas. Então, esse negócio assim, vai sem preparação, se joga. Eu não acredito nesse negócio de se joga. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Não, não acredito nisso. Eu acredito em tá com medo? Se prepara antes e depois vai com medo mesmo. O frio na barriga, ele pode permanecer assim como permanece em mim hoje. Só que eu sei lidar com ele, eu sei controlar e vou colecionando vitórias porque eu tô preparada. Então eu tenho ferramentas, eu tenho técnicas, eu tenho repertório, né? E aí eu consigo me sair bem, Uhum. mesmo quando aparentemente eu não tô preparada para aquela circunstância, sabe? Mas eu tô preparada para tudo, para a vida. Aham, que são também, geralmente quem tem dificuldade de falar em público fala muito da questão do branco, né. Os Total. famosos brancos. Eu acho, eu acredito que vai dar certo, mas aí de repente me dá o branco. E é justamente isso. Faltou um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais É. de preparo ali, o próprio repertório, porque é no momento do branco que você ativa, Uhum, né? E é total. incrível como nesses programas que a gente acompanha de perto, gravando, eles driblam isso, eles chegam com esse receio. E na palestra final lá da avaliação, quando vai fazer, né, a Uhum. apresentação deles, some. Sim. Né, obviamente que você percebe, mas a gente percebe que eles já estão lá, por mais que sejam nervosos, porque é um Aham. treinamento, né, ainda recente, não se vê, né, não se vê eles tendo Sim, brancos. Então é total. incrível como funciona, um método que realmente funciona. Funciona. Não dá branco, assim, quando você oxigena bem o seu cérebro e quando tem preparação, não tem como. E mesmo se vier, você tem cartas na manga, sabe? Você sabe, Isso, driblar, né? isso. Driblar tudo isso. O R e o L, É, trava-língua trava-língua. total. E aí, eu já aconteceu, por exemplo, eu tenho déficit de atenção, né? Aham. Então, alguém que tem déficit de atenção, tem uma interrupção aqui, tem alguma coisa aqui, já me distrai, já perdi o que eu tava falando, né? Porque a Sim. cabeça já tá passando 300 Não coisas ao parecia mesmo aquela menina tempo. lá, menina, ó, amor, e vem eu com menina É. gravando lá naquele hotel. Não, não parecia, ela tava foco total, assim. Mas também tem um sistema. Eu tava até lendo sobre isso, né? Falei assim, tem às vezes um hiperfoco que a gente dá, mas Aham, em alguns momentos a gente dispersa, aham. né? Então, e quando tá na ativa, por exemplo, uma dificuldade que eu tenho até hoje, para ler livro. Se eu ler um livro em silêncio, eu leio Hum. um parágrafo e eu já tô pensando na morte da Bezerra. Eu leio um parágrafo e eu tô pensando, as compras de supermercado, o que eu tenho que fazer, as pendências, não sei o que e Pensamento tal. voa. Nossa, pensamento muito acelerado. Eu não consigo. E às vezes isso é desde criança, porque às vezes você pensa, Tati, é porque você tá com muita coisa, tal. Não. Aham. Desde criança eu ia ler, eu não conseguia prestar atenção se, tipo, estudar em biblioteca. Eu não consigo estudar em biblioteca Nunca. nunca. Eu até ficava muito lá porque eu não tinha onde ficar, né? Minha mãe ia Uhum. trabalhar fora quando eu era mais nova. Eu ia pro Sesc, fazer natação no Sesc, e lá tinha uma biblioteca, então eu ficava lá. Só que eu não conseguia estudar lá, sabe? Eu ficava Aham. mais ali fazendo network, olhando as coisas, folheando, tal. E aí, estudar mesmo era em casa. E aí, o que que acontece? Eu desenvolvi o meu método para eu me concentrar, que é ler em voz alta. E Uhum. muitas vezes, quando tá tem dias que é mais difícil eu me concentrar ainda. Então, muitas vezes, na hora que eu termino de ler, eu tenho que parar, explicar para mim mesmo que eu acabei de ler. Ah, entendi. Aí eu continuo. Então, assim, tem pessoas que falam, eu leio um livro em 1 hora. Eu falei, Aham. como? Também não sou Como que você dessas consegue não. ler um livro em 1 hora, cara? E olha que eu já fiz curso de leitura dinâmica, mas não funcionou Uhum. pra mim, não. Eu gasto, às vezes, são dias lendo um livro, porque você tem que ler em voz alta e ainda tem que explicar pra si mesmo que você acabou Aham. de ler, entendeu? É demorado o negócio.